Olá pessoal, professor Fernando Rosário de Souza, para motivá-los um pouquinho para o nosso estudo de meio que está chegando. Iremos visitar o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que já foi uma hospedaria para imigrantes que chegavam ao nosso país entre o século XIX e o século XX, né? Entre 1800 e alguma coisa e o comecinho do século XX, 1920, 1930. Então vamos dar uma olhadinha aí no que a gente pode esperar desse nosso estudo de meio, dessa nossa visita a esse grande museu da nossa cidade, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouquinho o que é um museu. Pela definição do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, museu é uma instituição permanente e sem fins lucrativos. Mas me cobraram, professor, lógico. Ele cobra pelo valor que precisa para a manutenção do museu. Aberta ao público, a serviço da sociedade, de seu desenvolvimento, em que são adquiridas, conservadas, pesquisadas, comunicadas, exibidas as heranças tangíveis e intangíveis, ou seja, coisas que dá para tocar, mas coisas que são para se imaginar, que estão na cultura da humanidade e seu ambiente, com propósitos educativos, acadêmicos, ou seja, para os pesquisadores universitários, e de entretenimento, de lazer. Então, eu espero que a gente consiga fazer um pouco disso tudo nesse nosso estudo de meio. Mas essa definição, os pesquisadores atuais falam assim, olha, parece que os museus ficaram algo meio distante da população. Vamos deixar os museus mais próximos da população. A gente precisa acrescentar algumas características. São mais de 20 características, mas aqui pelo menos mais 5 para vocês entenderem. Os museus precisam ser antirracistas. Não dá para o museu ser um lugar onde só mostre branquinhos, loirinhos, de olhos azuis. A gente precisa mostrar todas as etnias, a gente precisa contemplar todas as pessoas que precisam se sentir representadas no museu. Um museu precisa ser decolonial, ou seja, não dá para dizer a visão só de quem conta a história do vencedor, do conquistador, do colonizador. A gente precisa contar a história de quem foi escravizado, de quem foi retirado das suas terras, de quem teve de quem foi perseguido. Então não dá para contar só a história de quem colonizou, tá bom? Os museus são ser espaços democráticos, onde todos têm um lugar de fala, onde todos possam ser escutados, onde todos possam ter sua representatividade. E você vai ver isso ocorrer ali no Museu da Imigração. Os museus vão ser lugares transformadores. Eles não podem ser só lugares românticos, onde você fala como a minha sociedade, como o meu país é belo e tudo foi magnífico, como em Comercial de Margarina. Você também precisa ver que a sociedade é um lugar com conflitos. A sociedade é um lugar onde às vezes as coisas ocorrem de maneira tranquila, mas às vezes as coisas ocorrem de maneira conflituosa, e é assim que ocorre na história da humanidade. E que bom, porque os conflitos geram transformações, e a gente percebendo que esses conflitos ocorrem, a gente pode lutar por condições melhores para todos. E os museus precisam ser lugares sustentáveis, precisam ser lugares que utilizem luzes de LED, precisam ser lugares que favoreçam o transporte público, favoreçam o uso de bicicletas, favoreçam com que as pessoas utilizem menos plásticos, enfim, que favoreçam o contato com o meio ambiente. Tá joia? Você vai ver se isso existe ou não lá no Museu da Imigração, e acho que você vai ficar bem surpreso que isso é pensado lá também. O que veremos de modo principal? Uma exposição que mostra como as migrações, né? E a gente vai entender migração como um movimento populacional. Aqui vale bem a gente deixar um conceito geral. Migrar é sempre que um ser humano se movimenta, sempre que uma população se movimenta, normalmente buscando melhores condições de vida,
seja de maneira voluntária ou às vezes de maneira forçada, ou porque está sendo perseguido religiosamente, politicamente, ou porque está fugindo de uma pandemia, né? Esses movimentos acompanham a história da humanidade desde a pré-história, com as populações nômades. Nós veremos isso ali na exposição, tá bom? Lógico que o foco vai ser no século XIX e XX aqui no Brasil, e pelo século XIX e XX aqui no Brasil a gente vai entender as migrações como um todo, mas é uma exposição para mostrar como o ser humano é um ser que se desloca pelo mundo e como as migrações devem ser entendidas como algo que favorece o contato cultural, que favorece a diversidade, que favorece o contato entre os seres humanos e a formação de uma grande família humana, onde não deveria haver espaços para intolerâncias. Qual o foco? Por meio da realidade da Hospedaria do Brás, que foi realmente o primeiro nome deste edifício, refletir sobre o grande fluxo migratório dos séculos XIX, né? Século XIX, é só você lembrar que um século tem sempre 100 anos. Então, o último ano do século XIX é 19 vezes 100. 1900 é o último ano do século XIX. Então, o século XIX é de 1801 até 1900. E o século XX, o último ano do século XX vai ser o ano 2000. Mas esse fluxo migratório vai até 1930, 1940 no máximo aí, né? Para ampliar a compreensão acerca das demais migrações e valorizar o sentimento de acolher a diversidade, aquilo que eu estava falando. Tem uma frase do Caetano Veloso que eu gosto muito. Ele diz assim: eu não tenho pátria de pai, né? Eu tenho mátria. Meu país é uma mãe. Mas na verdade eu quero frátria. Eu quero todos irmãos de fraternidade. Eu não tenho pátria, eu tenho mátria, mas na verdade eu quero é frátria. Bom, a principal exposição que a gente vai ver tem esse nome aí, tá? É a exposição permanente. Migrar, experiências, memórias e identidade. E ela é dividida em 8 módulos, tá? Vamos ver um pouquinho, rapidinho, sem dar muito spoiler, porque senão perde a graça da exposição, mas só para você não chegar lá muito perdidão, muito perdidona. Um dos módulos, o primeiro módulo, é diásporas. Diásporas são grandes movimentos migratórios e vai falar principalmente aí sobre a pré-história, quando o ser humano ganhou a possibilidade de ficar numa postura mais ereta, o Homo erectus, e começou a se espalhar pelo mundo, tá? Então, com ênfase aí, mostrar que o ser humano tem em sua essência ser um ser migratório. Depois vai mostrar especificamente os movimentos de migração no Brasil e para o Brasil, né? Mostrando primeiro os movimentos dos povos originários, como os próprios povos originários, né? Se movimentavam no Brasil, Caiovás, Tupis, Gés. Depois, como os povos escravizados, não utilizamos a palavra escravos porque ninguém é escravo por natureza, alguém é obrigado ao processo de escravização, né? Se movimentaram, formaram quilombos. E por fim, no século XIX, século XX, como trabalhadores vieram com a esperança de uma vida melhor, fugindo de fome, fugindo de conflitos locais, fugindo de guerras, para o Brasil, chegando no Porto de Santos, depois de indo de trem até aqui a hospedaria, e tentando uma vida melhor, às vezes até iludidos com falsas promessas. E, enfim, este é o módulo 2. No módulo 3, vai mostrar como que era a vida na Hospedaria do Brás, o grande nome aí do Museu da Imigração inicial, como eram divididos os quartos, tinham quartos femininos, quartos masculinos, as crianças numa sociedade machista ficavam com as mães no quarto feminino, né? Como que era o módulo 4, o cotidiano, a vida entre
nesses dias na hospedaria entre as diferentes culturas, entre as diferentes etnias, né? No módulo 5 vai mostrar bastante as relações entre campo e cidade. Então ali uma máquina de tirar a casca do café, as balanças, como que funcionava aí para você fazer as trocas, tá? No módulo 6 vai mostrar bastante as migrações hoje em dia. Aí uma cena de uma feira que existe ali perto do Shopping D, metrô Tietê, metrô Ponte Pequena, Armênia, né? É a Feira Cantuta, bastante típica da comunidade boliviana, mas é um módulo que mostra os bairros típicos de comunidades de populações migrantes. Então, por exemplo, como o bairro do Pari foi o bastante ocupado pela comunidade boliviana, o bairro da Liberdade pela comunidade oriental, o bairro do Bexiga pelos italianos e assim por diante. No módulo 7, trata bastante sobre a imigração hoje em dia. Existe uma placa aí com vários sobrenomes, talvez você até encontre o sobrenome da sua família. E no módulo 8, fala sobre a construção, sobre o edifício e como é bem bonito esse edifício e como ele foi bem projetado e está de pé até os dias de hoje. Gente, encerrando este vídeo, como você deve se preparar para essa visita, você já está se preparando assistindo esse vídeo. Existe um formulário muito rápido de se responder, que eu peço para que você responda. Ele está em bit.ly/pré-visita museu. Então, bit.ly/pré-visita museu. Lembrando que se você vai responder em navegador Safari, né, com iPhone, com Apple, você tem que pôr http:// na frente. E eu sugiro que você entre no site do museu, Museu da Imigração, imigracal.org.br. Gente, vai ser um estudo de e-mail muito lindo. Até mais!